Começando. Hein? Não sei, estou bocejando. Paz do Senhor para os irmãos, estamos aqui para mais uma lição, né? Lição de número 4 para o nosso próximo trimestre. Atualidade dos dons espirituais, né? Dons, no plural, ele vai sempre apontar para os carismas, a manifestação sobrenatural de virtudes que nós crentes recebemos da parte de Deus. Quando essa palavra ela vem no singular, né, o dom, eles realmente, em geral, se refere à própria salvação em si, ok? Vai falar aqui sobre a diversidade de dons, e espírito é o mesmo, é o que está dizendo o texto áureo. Diversidade de dons. Por que diversidade de dons? São diversas formas da manifestação desse carisma, né? A palavra que foi traduzida para dons no grego é carisma. Carisma é aquela manifestação sobrenatural que tem a função de chamar a atenção, de trazer para si. Então, a diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. É interessante que esse carisma, ele não chama atenção para o crente, mas ele chama atenção para Deus e a ação do espírito na vida do crente. Então, toda vez que esse dom ele é utilizado para projeção pessoal, não é por uma ação do Espírito Santo, mas será por uma ação do próprio indivíduo em si. Dons espirituais, eles engrandecem ao nome de Deus e não ao nome das pessoas em si. A verdade prática, ela fala sobre a atualidade do batismo com o Espírito Santo e da manifestação dos dons ou dos carismas do Espírito. Isso é ser pentecostal, como nós temos falado aí no início da nossa jornada aqui, desse trimestre. O ser pentecostal é acreditar na atualidade dos eventos, conforme narrados em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, podem ser experimentados e vividos no dia de hoje, né? Hoje, esses dons estariam ainda disponíveis para nós. Segunda e terça, na leitura diária, nós vamos ver que não é a intenção de Paulo fazer uma listagem exaustiva do que são ou não dons, mas apresentar apenas alguns, de forma que a gente possa ter uma noção da forma como o Espírito Santo ele trabalha no meio da igreja, né? O amor supera os dons espirituais, uma verdade na teologia paulina, que o fruto do Espírito ele é superior aos dons espirituais, ok? Na leitura bíblica em classe, acerca, é interessante que Paulo, nessa epístola aos Coríntios, ele vai tratar de assuntos específicos com aquela igreja. Talvez tenha sido algo que tenha sido narrado, perguntas que tenham sido feitas, mas quando a gente vê lá em 1 Coríntios, capítulo 7, no verso 1 e no verso 25, também no capítulo 8, verso 1, no capítulo 12, 1, como nós estamos vendo aqui, e no capítulo 16, verso 1 e 12, nós vamos ver que são temas específicos pelo qual Paulo está tratando com a igreja de Coríntios. Ele inicia um tema, ele faz o seu discurso, ele faz o seu ensino, ele coloca a sua visão e no final ele vai e termina aquele assunto e dá início a um outro assunto que talvez possa ter chegado a ele a respeito da igreja de Corinto. Gentios aqui é uma coisa interessante, né? Ele usa esse termo gentios, equivale ao nosso termo pagão. Eram não cristãos, eram pessoas não judias, eram pessoas que não pertenciam ao meio judaico cristão. Ídolos imundos, é interessante, né, que a idolatria sempre foi algo condenado na Bíblia e em nenhum momento a presença de ídolos é algo que é aceito dentro do meio do povo de Deus. Aqui nós vamos ver que
o senhorio de Cristo, aqui no verso 3, é algo que faz parte daqueles que têm o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de Deus aceita o senhorio de Cristo, ok? Dos versos 4 ao 6, nós vamos ver que a Trindade ela opera em conjunto, tanto para a capacitação quanto para o impulsionamento para o serviço da Igreja do Senhor, ok? Então, toda a Trindade trabalha nesse aspecto, nessa ação. Aqui nós vamos ver uma lista, né, uma das listas de dons que aparecem aqui. Quando nós falamos em palavra, nós estamos falando na capacidade de comunicar, sabedoria. Nós vamos falar na penetração que se tem daquilo que é revelado para nós. E quando nós estamos falando de ciência ou conhecimento, nós estamos falando de uma nova revelação, de alguma coisa que estava oculta e que agora ela está sendo manifesta, ok? Chama atenção também que dom de curar não é um só, mas aqui fala sobre dons, ou seja, são diversos dons de curar. Não confundir o dom de profecia com o ministério profético. E também não confundir esse profecia com os ministérios que nos é dado, né? Essa profecia que aqui fala não é simplesmente a pregação, é realmente a manifestação do poder de Deus, trazendo consolo, trazendo discernimento, trazendo também edificação para a igreja como um todo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Partindo do princípio que é um mesmo Espírito que opera todas as coisas, então não existe dentro da igreja rivalidade. Por quê? Porque se é o mesmo Espírito, o Espírito ele não vai competir consigo mesmo, tá ok? Interação com o professor, dons espirituais são realidade na Igreja de Cristo, isso é real. Na Igreja de Cristo ainda existem a manifestação do Espírito Santo. Chama atenção ainda para a informação que nós temos aqui, que sem a manifestação poderosa do Espírito Santo, corremos risco de tornar apenas um aglomerado formal de crente. Tenho visto muitas vezes as igrejas se transformando simplesmente numa organização social. E a igreja ela deve ser mais do que isso. A igreja ela deve ser o local onde o Senhor se manifesta, onde Deus se manifesta, e isto precisa ser conhecido pelo bairro, pela cidade, no estado e, por que não, também no país e no mundo, ok? Que o Espírito Santo ele possa ter liberdade em nós. Eu tenho visto muitas das vezes igrejas que têm trazido a câmera para dentro da igreja e, por causa disso, muitas das coisas elas têm sido inibidas para que não possa causar escândalo. A igreja precisa entender um ponto de equilíbrio entre aquilo que é para se mostrar e aquilo que não é para se mostrar, ok? A necessidade dos dons, é necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Muitas das vezes existem pessoas que, por desinformação, ou acreditam em tudo ou duvidam de tudo. E acreditar em tudo e desacreditar de tudo são posições cômodas que nos liberam de pensar. E é necessário que a gente tenha condição de ter uma informação sobre esse assunto para que a gente possa também colocar o nosso posicionamento de maneira coerente.
O apóstolo introduz a sessão informando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Ou seja, é algo que a gente precisa buscar informação a esse respeito. Hoje em dia, na igreja, se espiritualizou demais e o aspecto de informação tem sido deixado em segundo plano. É uma coisa interessante que muitas das vezes nós vemos igrejas que até estão interessadas em ganhar almas para Jesus, em trazer as pessoas para a igreja, mas não tem o cuidado para o ensino dessas pessoas que são ingressadas no seio da igreja. A Bíblia fala, né, que é ganhar e ensinar as criaturas a guardar aquilo que tem sido ensinado, aquilo que tem sido dito. O primeiro tópico, né, exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo ele vai colocar essa necessidade, que ele vai dizer que essa também é a vontade do Espírito Santo, né, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. A gente precisa entender o que é o dom e qual é a finalidade desses dons, né? Às vezes as pessoas, quando vai casar, fica correndo atrás de profeta para saber se aquele casamento é ou não da vontade de Deus. Não é essa a finalidade do dom do Espírito Santo que é dado para a igreja. Aqui no item 2, né, são dois conceitos gregos, pneumáticos e carisma. Pneumáticos, muitas das vezes colocados como dons espirituais, né, coisas do Espírito, e carisma vem de caris, graça, né, a ideia daquilo que é dado pela graça, não por aquilo que pode ser comprado. É interessante que carisma ela aparece diversas vezes no Novo Testamento. Sempre quando é de Deus para o homem, ela é traduzido como graça. E quando é do homem para Deus, geralmente é traduzido como gratidão. Ou seja, o homem para Deus se relaciona em graça. E o homem deve se relacionar com Deus por meio do sentimento de gratidão. Ok? E aí ele vai dizer aqui o que são dons espirituais. Ele faz aqui uma anotação que é retirada da declaração de fé da Assembleia de Deus, né? E ele coloca aqui que são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo, ou pelo Espírito de Deus ao crente, para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Ou seja, é Deus usando a igreja para que os seus propósitos neste mundo possam ser alcançados, possam ser atingidos. Ele coloca aqui que esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra. Ou seja, enquanto a igreja estiver na terra, esses carismas, esses dons, eles serão realidade no meio da igreja. Ele coloca aqui sobre que esses dons envolvem todo o aspecto da vida cristã, e ele aqui coloca a questão da adoração, a evangelização, a operação de milagres e também o exercício do ministério. Eles podem ser concedidos, de repente, em qualquer fase da experiência cristã, ou seja, uns receberão no início da fé, outros vão receber já como a gente costuma utilizar a expressão, né, o crente velho, já depois de anos na igreja, vão receber e vão ter a experiência desse carisma. De qualquer forma, ele encerra o parágrafo dizendo que todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Ou seja, enquanto a gente não recebe o batismo com o Espírito Santo, é nosso dever buscarmos esse batismo com o Espírito Santo. Ele acrescenta aqui agora, no tópico 2, a função dos dons espirituais. E aí ele coloca aqui, né, que o uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal, no serviço da evangelização. Ou seja, ele não é utilizado só
dentro da igreja, mas ele também deve acompanhar a nossa vida espiritual, nossa vida pessoal, nosso dia a dia, também pode ser utilizado no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso emprego, no nosso relacionamento, no nosso modo de viver pessoal, mas também no serviço da evangelização. Ele nos dá a capacidade para que possamos evangelizar de forma mais eficaz. A lista, né, como eu falei aqui lá, quando nós falamos na listagem, né, que apresenta na leitura diária de segunda e de terça, existem pessoas que acreditam que existe apenas 9 dons, pois interpreta como os únicos os apresentados nos versos 8 e 10 de Coríntios 12. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons nesse mesmo capítulo, uma com 8, outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Nem todos são repetidos, né? Ele vai fazer uma listagem em Romanos e vai fazer outra em Efésios, ou seja, são listagens de dons diferentes. Existe uma classificação teológica. Essa classificação teológica ela deve ser feita apenas como uma visão didática, tá? Não é a ideia de dizer que o Espírito Santo ele age dessa ou daquela forma, mas simplesmente é uma forma didática para que a gente possa entender melhor a natureza, o propósito e os dons e a ação de cada manifestação carismática do dom do Espírito, dos dons espirituais. Stanley Orton, isso aqui é um livro interessante para a nossa visão, né? Aluno de seminário teológico, durante anos usou Mike Perlman, mas hoje nós utilizamos Stanley Orton porque ele vai ter uma visão mais voltada para a nossa doutrina pentecostal. E ele aqui é um parágrafo principalmente de leitura, né? Porque ele vai trazer aquilo que Stanley Orton ele coloca por meio do livro Doutrina Pentecostal, né? A Teologia Sistemática numa Perspectiva Pentecostal, ok? Então, é interessante até dar uma olhadinha a respeito desse tema, se você tiver acesso a esse livro, ok? Para quê? É aquilo que for útil. Útil para quem? Útil para o espírito, não é útil para a pessoa, né? Para cada um. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica, para dar a edificação do corpo de Cristo, e, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Ou seja, é uma forma de mostrar que mesmo Cristo não estando presente visivelmente, mas Cristo se faz presente por intermédio da igreja, que, pela ação do Espírito Santo, consegue executar os mesmos sinais, as mesmas maravilhas que Cristo operava quando ele estava conosco aqui corporalmente, tá? Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Tem gente que ainda acha que o fato de ter batismo com o Espírito Santo, de ter algum dom, é um sinal de que ele é mais santo do que outros. Não esqueça que Jesus ele usou a jumenta para falar com o profeta. Tem muita gente aí que está sendo usado por Deus, sim, mas usado como Deus, ele usou a jumenta, ok? Não dando a ninguém a ideia de achar que o céu está mais garantido porque eu tenho esse ou aquele dom. Até porque o que garante a nossa salvação é o sangue de Jesus Cristo e a nossa fé no sacrifício que Jesus ele realizou. Não é aquilo que a gente faz, não é aquilo que a gente deixa de fazer, não é nenhuma graça, nenhuma bênção que Deus nos dá, exceto a bênção da própria salvação que nos é dada por meio da fé em Cristo Jesus. Tá ok? Então, eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas, né? A pior soberba que tem é a soberba espiritual, aquele acha que é mais crente do que os outros. E é pecado, soberba é pecado. É um princípio aqui
da reforma, né? Só lhe deu glória, somente a Deus nós devemos dar glória. E tem muita gente aí que tem tido seu ministério destruído, a sua vida espiritual destruída, porque esqueceu de dar glória a Deus e tomou a glória de Deus para si. Então, cuidado com a nossa arrogância espiritual, ok? É aqui interessante, né, no subsídio teológico, que os dons são encarnacionais, ou seja, é Deus operando através dos seres humanos. Os crentes submetem a Deus mente, coração, alma, força, consciente e deliberadamente entregam tudo a Ele. O Espírito, então, capacita de modo sobrenatural a ministrar acima das suas capacidades humanas e, ao mesmo tempo, a expressar cada dom através da sua experiência de vida, caráter, personalidade, vocabulário. Os dons manifestos precisam ser avaliados, o que não diminui a sua eficácia, pelo contrário, dá à congregação, né, à igreja, a oportunidade de testar, por meio da Bíblia, a veracidade e o valor para a edificação dessa própria igreja, ok? Então, a igreja, ela precisa avaliar a manifestação do dom. Não é porque se fala meia dúzia de línguas estranhas ou que se fala meia dúzia de palavras inteligíveis que a gente deve colocar aquela Deus vai falar. Não, nós precisamos ouvir, precisamos julgar a profecia e aí sim, se ela estiver de acordo com a palavra de Deus, nós vamos descobrir que Deus, ele falou, tá ok? É muito perigoso nós queremos dar o aval de voz de Deus a algo que a gente ainda não ouviu, que a gente não sabe o que é. Até porque no relacionamento espiritual existem coisas que são provenientes de Deus, existem coisas que são provenientes do próprio homem, do próprio eu, e existem também coisas que são de procedência maligna, tá ok? Então nós precisamos estar sempre atentos, vigiando e pesando a cada manifestação do dom espiritual, tá? No item 3, os dons revelam a unidade na diversidade. Diz aqui que o apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade, enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino, isso é, à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Ou seja, a diversidade dos dons manifesta também a ação da Trindade em si. E aí no item 2 aqui, ele fala sobre diferentes dons, e ele coloca aqui sobre 3 classes, né? São 3 classes de manifestações, as quais revelam a atuação de Deus Trino. Diversidade de dom, atribuído ao Espírito Santo, diversidade de ministérios, relacionado ao Filho, e a diversidade de operação como ação do Pai, ou seja, é o Deus Trino trabalhando os carismas dentro da igreja. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação dessa mesma igreja. Então, a fonte dos dons é o Espírito Santo, que ele mesmo é quem distribui os dons para a igreja. A questão da unidade, né? Nós vamos ver aqui que o único Espírito, o único Senhor e o único Deus referem-se às 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática. Ou seja, a Trindade operando na vida de cada um dos cristãos, cada um daqueles que pertencem à igreja do Senhor. Então, a igreja, diz aqui também no nosso subsídio teológico, né, que a igreja ela deve refletir a natureza do Senhor a quem ela serve. Ou seja, precisamos ser uma forma visível daquilo que Deus ele é.
Nós nunca devemos fazer aquilo que a nossa vontade ordena, mas o que vemos Deus fazendo. É aquela pergunta, né? O que Deus faria em meu lugar? Para a conclusão, nós vamos ver aqui que a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo que a igreja peregrinar na terra, até a vinda de Cristo. Esta é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere da missão do passado. Hoje não é diferente. Dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ainda hoje, temos visto, né, na época do coach, na época das técnicas de pregações, das técnicas de ação, né, do culto técnico, mas nada disso, nenhuma técnica será capaz de substituir a ação do Espírito dentro da igreja. Ok? Então, que nós aí possamos ter essa visão para nós. No domingo, vocês tenham aí uma boa aula, que Deus aí possa abençoar aí cada igreja que estará ensinando, ministrando a escola bíblica dominical. Que Deus aí possa nos abençoar. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Amém.